Olá, tudo bem? Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse momento. E vamos iniciar aqui então o nosso estudo bíblico. Estamos fazendo agora uma série estudando o livro de Apocalipse, que significa revelação, né? Revelação do Senhor Jesus para o seu servo, o apóstolo João, aonde ele mandou escrever essas cartas das coisas que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer, né? Porque o Apocalipse também é um livro profético. E nós estamos estudando versículo por versículo, tá? Se você não pegou ainda desde o capítulo 1, já se inscreve no canal, busca ali a playlist Apocalipse e veja o primeiro vídeo e vai seguindo aí a sequência como uma série para você estudar junto comigo todo o livro de Apocalipse. É muito importante, inclusive a Bíblia diz que aqueles que leem o Apocalipse serão bem-aventurados, serão abençoados. Então só de a gente ler aqui, só de a gente meditar, analisar a palavra de Deus, já seremos abençoados, tá bom? Muito importante estudar as Sagradas Escrituras, versículos por versículos, para não sermos enganados, já que estamos vivendo dias maus, onde existe muitos falsos profetas e precisamos estar atentos para não cair nas ciladas de Satanás, tá bom? Então abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3. Vamos começar o capítulo 3, vamos estudar a carta para a igreja de Sardes, tá bom? Enquanto você abre aí, eu vou fazer a oração para que o Espírito Santo nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aqui estou uma vez mais para adorar o Teu nome e glorificar e exaltar o Teu precioso nome. Meu Deus, eu te peço misericórdia e graça, iluminação, Senhor, porque vamos ler a Tua palavra, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento. E aonde chegar esse vídeo com a Tua palavra, chegue edificação, chegue salvação, que possa abrir os olhos das pessoas, que haja libertação, meu Deus, do sistema religioso enganador, das seitas, dos falsos profetas, meu Senhor, e que haja um avivamento na vida daqueles que ouvirem a Tua palavra. Eu te peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Vamos iniciar aqui então, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Eu quero sempre que você tenha sua Bíblia aberta, você não tem que acreditar em tudo que eu falo, você tem que ler junto comigo, você tem que analisar junto comigo para ver se o que eu estou falando está de acordo com as Escrituras ou não. E assim você deve fazer com todos aqueles que se dizem de Deus e que pregam a palavra de Deus, porque infelizmente existe aí muitos falsos pastores, falsos profetas que estão distorcendo a palavra de Deus, não é verdade? Por isso precisamos estudar por nós mesmos também a palavra do Senhor Jesus. E aqui, quando o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo João, era o último apóstolo vivo naquela época, né? Ele mandou escrever o Apocalipse, que são as revelações, e mandar para 7 igrejas da Ásia. E uma dessas 7 igrejas, ele escreveu uma carta especial para ela, e é a que nós vamos ler e vamos meditar nela, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com a gente, tá bom? Então a carta à igreja em Sardes, ela vai dizer assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva. Então Jesus foi falando e João foi escrevendo as palavras de Jesus. E essa carta era direcionada então ao anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? Era uma criatura celestial, um anjo espiritual, um arcanjo? Não, a palavra anjo significa mensageiro. Então o anjo da igreja significava o pastor da igreja, o líder da igreja, o responsável da igreja, né? Então cada igreja tinha ali um pastor responsável de pastorear, de disciplinar, de orientar, de corrigir, né? Então o próprio pastor ele tinha que ser o exemplo. O pastor ele tem que ser o exemplo
para as ovelhas, porque senão ele vai ser um hipócrita, né? Ele vai falar uma coisa e vai fazer outra, e não é isso que Deus ele manda, né? Ele manda que os pastores sejam então o exemplo para o rebanho. Então o pastor ele tinha que, a primeira pessoa a pegar essa carta, a primeira pessoa a ler, vamos dizer assim, essa carta, seria o pastor. Então a primeira pessoa que tem que analisar a sua vida é o pastor, é o pregador, porque ele não pode ser um hipócrita, pregar uma coisa e viver outra, não é verdade? Então, essa carta vai para o pastor e para toda a congregação de Sardes. Então ele diz aí no versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. O livro de Apocalipse é um livro que tem muitos símbolos, mas o próprio Espírito Santo, no decorrer do livro, no decorrer de toda a Bíblia, vai nos ensinar a explicar o significado desses símbolos, né? Por exemplo, aquele que tem os 7 espíritos. O que significa os 7 espíritos? Não é que existe 7 espíritos, um diferente do outro, não. É um só espírito, que é o Espírito Santo. Porque o número 7 significa a totalidade. Você vai ler muito no livro de Apocalipse o número 7, porque o 7 na Bíblia é totalidade, é algo completo, é algo perfeito. Então aquele que tem o 7 espírito é aquele que tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é perfeito. O Espírito Santo é tudo, né? É paz, é amor, é alegria, é gozo, é felicidade, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio, é sabedoria, é conhecimento, é temor, é poder, ou seja, todos os adjetivos, todas as qualidades estão em Deus, né? Está no Espírito Santo. Então, quando o cristão recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão, ele passa a ter os frutos de Deus na vida dele também, né? As características de Deus na vida dele. Por isso que muda a vida da pessoa que se converte, pelo fato do Espírito Santo estar dentro dela, né? E o Espírito Santo estava dentro de Jesus, está dentro de Jesus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, são juntos, né? São unidos. Por isso ele diz aí, aquele que tem os 7 espíritos, né? Quem é que tem os 7 espíritos? Todo cristão. Mas na sua plenitude, vamos dizer assim, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que está falando aqui, aquele que tem os 7 espíritos. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo, né? Que é Ele que está falando. E ele diz aí, e as 7 estrelas, as 7 estrelas. As estrelas, elas representam os pastores, né? Os pastores, os líderes, os anjos das igrejas, né? Estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo, né? Estão nas mãos dele. Então, quem tem os 7 espíritos aqui é o Senhor Jesus, e quem tem as 7 estrelas é o Senhor Jesus. Ou seja, aqui no início dessa carta, a igreja de Sardes já sabe que é o próprio Jesus, ou seja, não era o apóstolo João, não era o próprio Jesus que estava falando diretamente com aquela igreja. Isso é muito forte, né? Ele diz aí, conheço as obras que você realiza. Conheço as obras que você realiza. Que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha só, o Senhor Jesus já vem de cara mostrando a situação espiritual do pastor da igreja, né, de Sardes, que estava mal, né? Conheço as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O que significa isso? É aquele pastor, aquele presbítero, aquele servo, aquele cristão, né, que tem fama. São famosos, né? São famosos, são antigos, né? Mas aos olhos do Senhor Jesus estão mortos espiritualmente. Então não basta ser pastor, ter título de pastor, de bispo, de missionário, de presbítero, de diácono, de obreiro, de apóstolo. Não interessa o título que a pessoa tenha, a quantidade de anos no ministério. Isso não é nada para Deus
se a pessoa está morta espiritualmente. O que significa uma pessoa morta espiritualmente? Ela tem fama, ela tem título, ela é reconhecida pelos irmãos, pela igreja, com a autoridade, mas as obras dela são más, né? É aquela pessoa que vive no pecado, é aquela pessoa hipócrita, é aquela pessoa que está fazendo as coisas errado, que está dando mau testemunho, que caiu, né, espiritualmente. Então essa pessoa ela está morta, como uma estrela morta, né? Você sabe que quando chega a noite e nós olhamos para o céu e vemos aquele brilho de uma estrela, você sabia que aquele brilho da estrela essa estrela está a milhões e milhões de quilômetros de distância da Terra, né? Muitas vezes aquela estrela já explodiu, já nem existe mais. Mas como ela estava muito distante, o brilho dela recém está chegando aqui na Terra, mas ela já não existe mais. Então, existem muitos pastores, muitos cristãos assim, que ela tem uma fama, que ela tem um brilho, mas está morta espiritualmente, né? Porque ela se corrompeu de alguma maneira na prostituição, no roubo, pelo dinheiro, pela própria fama, pelo próprio poder. Enfim, quantos são os falsos pastores, falsos profetas, que são líderes de igrejas muito grandes, de mega igrejas, que aparecem na televisão, na rádio, na internet, né, com uma aparência de santo, parece que tem luz, mas ele já está morto porque ele se corrompeu. Ele pega o dinheiro das ofertas e compra para si helicópteros, aviões, mansões, apartamentos de luxo, empresas, não é verdade? E já vive no pecado, muitos vivem no adultério, enfim, você vê aí que se corrompeu com o sistema, né? Tem alianças com maus políticos, enfim. Você vê aí então que essa pessoa está morta espiritualmente. Assim também muitos cristãos que dizem: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou reformado, eu sou pentecostal. Ou seja, a pessoa põe um título na frente dela, né? Eu tenho tanto tempo na igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou profeta, não sei quanto. Mas quando você vai ver o caráter da pessoa, o que está por detrás das câmeras, o que está por detrás da parede, né? Você vê, muitas vezes nós não conseguimos identificar. Às vezes é tão explícito que a gente identifica, mas existe caso que está escondido. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele consegue enxergar, ele consegue ver, ele consegue observar a vida dessa pessoa. Está compreendendo? Então essa pessoa, para Deus, ela está morta, ela não tem salvação, tá? Por isso que ele diz aí: conheço as obras que você realiza, quer dizer, obras frias, né? Obras de aparência, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. É aquele pastor que diz assim: olha, minha igreja está cheia. Olha quantos pastores eu tenho, olha quantos obreiros eu tenho, olha quantos membros eu tenho, olha a riqueza da minha igreja, olha a beleza dos meus templos. Não é verdade? Olha os milagres que acontecem. Olha o trabalho social, como a gente ajuda os pobres. Essa pessoa tem obras, né? Mas espiritualmente essa pessoa está morta porque ela prega heresias. Ela fez da igreja uma seita totalmente contrária à palavra de Deus. Vende a palavra de Deus em campanhas, em votos, em propósitos, que a pessoa só é abençoada através da fé, mas eles dizem que a pessoa tem que pegar o envelope e dar tudo que tem. Aí você vê, meu amigo e minha amiga, o que significa essa palavra aqui, da igreja de Sardes. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Isso é fortíssimo, né? Serve para todos nós colocar as barbas de molho. Versículo 2 diz: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus.
Olha só, Deus está repreendendo aqui. Não só esse pastor, mas toda a igreja dele. Porque se o pastor está mal, então as igrejas, as ovelhas, provavelmente, algumas delas, ou a maioria delas, também estarão más, né? Nem todas, vamos ver aqui. Então ele diz aí, né? Fique vigiando e fortaleça, quer dizer, se levante, você não se converteu ainda, se converte, se arrependa, abandone o seu pecado, né? Antes que você morra, literalmente, e vá para o inferno, né? Porque aí já vai ser tarde, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então, aquela pessoa que se esconde atrás de obras, muitas vezes essas obras para Deus não valem nada, porque essa pessoa não é íntegra. Olha só, você pode ter muitas obras, mas se você não é íntegra, espiritualmente falando, então para Deus está morto espiritualmente. Versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. O que nós recebemos e ouvimos? A palavra de Deus. Nós temos a Bíblia nas mãos. Então lembre-se, leia, medite nessa palavra, nesses ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu, que os apóstolos, os profetas nos deixaram, que estão registrados na Bíblia. É isso que ele está dizendo. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Guarde-o e arrependa-se. Significa o seguinte, você está escutando uma palavra, Deus está te repreendendo, a Bíblia está te ensinando, guarde isso, pratique. Guardar significa praticar, obedecer, fazer. E arrepender significa mudar, transformar-se, né? Uma metamorfose completa. Abandone o erro, abandone o pecado e faça o que é certo, faça o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Ele vai continuar dizendo aqui no versículo 3, né? Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Meu amigo e minha amiga, Jesus, várias vezes ele fala, virei como ladrão. O que significa? O ladrão, ele não avisa, ele não fala a hora. Quem já foi assaltado sabe. Eu já fui assaltado. Eu nem imaginava que aquele dia, naquela hora, naquele momento, naquele lugar, eu seria assaltado. Então, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, ou na volta dele para julgar este mundo, né, no final da grande tribulação, ou até mesmo na hora da morte, né? Tanto a morte como a volta de Jesus é algo que a gente não sabe quando vai ser, a hora que vai ser, que dia que vai ser, como vai ser. Vai ser de repente, na hora que a gente menos esperar, no dia e na hora. Pode ser agora, por exemplo. Imagine se fosse agora. Será que nós estamos preparados? Será que você está preparado? Cada um tem que analisar a sua própria vida. E ele está dizendo aí, ó, virei como um ladrão. E se você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, porque são dignas. Ou seja, olha como que Jesus vê pessoa por pessoa. Então, o único que pode julgar se a pessoa está bem ou está mal, é claro que, como eu já falei aqui, às vezes é tão evidente que a gente sabe que a pessoa está mal, né? Mas existem casos de que você pensa que a pessoa está bem, mas Jesus sabe que ela está mal. Então, ele avisa, ele fala, né? E ele fala aqui que na igreja de Sardes, tinha umas poucas pessoas ali que não se contaminaram. Que não contaminaram as suas vestes. O que significa as vestes? A vida, né? A vida, o coração, a mente.
Então, Sardes era uma cidade idólatra, pagã, e a igreja, pouco a pouco, estava se misturando com aquela sociedade, com aquela cultura, com aquela idolatria, e se estava corrompendo. E hoje em dia é a mesma coisa. Nós vivemos em um mundo podre, sujo, corrupto. Há muita corrupção, há muita hipocrisia, há muita sujeira, há muito paganismo, há muita idolatria. Você vê aí as filosofias, as ideologias, o homossexualismo, o lesbianismo, o adultério, a prostituição, a idolatria, a sede de poder e de dinheiro, poder político. E quantas são as igrejas, pastores e membros que estão se corrompendo com esse mundo, com os vícios, com o alcoolismo, com as drogas, com a depravação, com os pensamentos desse mundo, com as imundícias deste mundo. A Bíblia diz uma coisa, o mundo diz outra, e ao invés de a pessoa obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, ela está obedecendo o mundo, ela está praticando as coisas do mundo. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Temos que tomar cuidado para não manchar. Porque quando nós nos convertemos, Jesus nos lavou no seu sangue, nos purificou, nos deu vestiduras brancas. E estamos vivendo num mundo que é um chiqueiro. Então temos que tomar muito cuidado para não manchar as nossas vestiduras, para não se contaminar, para não se sujar. Ainda que nos chame de fanáticos, ainda que nos chame de Bíblia, ainda que nos chame do que seja, retrógrados. Nós estamos em outra época, estamos já no século XXI, e todas essas conversas fiadas que as pessoas dizem. Cuidado para não se contaminar. É aquele ditado, né? Diga com quem andas, eu direi quem és. Diga por onde andas também, né? Diga o que vês. Olha o que vês na internet, o que vês nas redes sociais, nas novelas, nos filmes, enfim. Em que tipo de ideologia política você está professando, né? Tudo isso a gente tem que ver, tudo isso a gente tem que observar. Por isso ele diz aí, lá em Sardes tinha poucas pessoas que não contaminaram as vestes delas. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Então, quem são as pessoas que serão salvas, que andarão com Jesus? Quem são? Todos os que se dizem cristãos, ou que são religiosos, ou que têm um cargo, um título dentro da igreja? Não. Mas aqueles que conservam as vestiduras brancas, as pessoas que são dignas, que são fiéis à palavra de Deus, né? Não são as obras que salvam, quem salva é Jesus, mas as obras testificam de nós, se somos salvos ou não, se somos convertidos ou não, tá bom? Versículo 5, ele diz, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Tá? Então, ele está dizendo aqui que aquele que é fiel nunca terá o seu nome apagado do livro da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida é um livro que Deus tem antes da fundação do mundo. Antes que o homem existisse, Deus já tem escrito ali, neste livro, o nome dos seus escolhidos, dos seus predestinados, dos salvos. Por isso que um salvo nunca perde a salvação, porque o nome dele está escrito no livro da vida antes da eternidade passada. E não pode ser apagado, não pode ser borrado dali. Não existe isso de a pessoa ser salva e depois perder a salvação. Muitos pregam isso erradamente. Você cuidado, que senão você vai perder a salvação. Não, a salvação não se perde. Mas e se a pessoa vive no pecado? É porque ela nunca foi salva. Ela nunca foi salva. O cristão, ele pode pecar. O salvo pode pecar, mas ele vai se arrepender. Ele não vai morrer no pecado.
Mas aquele que nunca se arrepende é porque nunca foi salvo. Nunca teve o seu nome escrito no livro da vida. Entende a diferença? É isso que ele está dizendo aqui. O vencedor é aquele que passa por lutas, por problemas, por tribulações, por dificuldades, mas ele vai permanecer fiel até o fim. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Então você vê que se nós não negamos a Jesus, ele também não nos negará. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa carta não é direcionada ou não foi direcionada somente para a igreja de Sardes. Ela serve para todos nós, para que cada um analise e veja: será que eu não estou vivendo dessa forma? Será que eu não sou uma estrela morta, uma estrela apagada? Será que eu não sou hipócrita? Será que eu não estou de trás de um título, mas não estou salvo? Então, ele dá a chance aqui para que a pessoa se arrependa. Então, analise a sua vida. Se você está bem, cuide-se para não cair. Mas se você está caído, arrependa-se, se converta, abandone o pecado, abandone o erro e entregue a sua vida para Jesus Cristo. Tá bom? Tá certo? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas, né? Então, assim ele termina essa carta à igreja de Sardes. No próximo vídeo, se Deus nos permitir, vamos estudar a carta de Jesus à igreja de Filadélfia. Isso será no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal. Se você não viu os vídeos anteriores, veja. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes, mande por WhatsApp e nos ajude a seguir pregando a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida grandemente, poderosamente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, escreve nos comentários. Aí também tem meu WhatsApp e fico à sua inteira disposição. Deus abençoe.